Olá pessoal, tudo bem? Na verdade aqui eu costumo dizer que a gente tem como objetivo de vida fazer filhos melhores do que nós e no meu caso fazer alunos melhores do que nós. E hoje eu vou provar para vocês que os meus alunos são melhores do que eu. Os dois aí foram meus alunos e são um sucesso, principalmente nessa área social, que me dá muito orgulho. Rapidamente queria fazer só uma introdução, mostrando para vocês um pouco. Eu queria criar um pano de fundo aqui para o que eles vão falar, né? Você vê que são dois jovens, eu me sinto um jurássico agora aqui, perto da moçada que está chegando, fazendo coisas maravilhosas. O Zygmunt Bauman fala de mundo líquido. Eu acho que é bem o que nós estamos vivendo também no terceiro setor. Não dá tempo de você entender uma tecnologia, entender uma metodologia, e a hora que você vai aplicar já mudou tudo. E eu queria só trazer essa visão que a gente tem nas empresas, também para o mundo do terceiro setor, do assistencialismo, seja qual for a ONG ou voluntário, né? Hoje nós temos dados confiáveis, em tempo real, a um clique de qualquer coisa. Se vocês quiserem agora, eu consigo saber quanto foi pago ontem pela prefeitura nas liquidações das notas fiscais, que é uma coisa absurda. Será que nós estamos adaptados para isso? Principalmente no terceiro setor? Será que nós estamos adaptados para esse mundo? Será que isso aqui impacta a minha vida? Um mundo tão conectado assim. Às vezes eu acho até que é um exagero um pouco, né? Porque nós vivemos num país que 50% dos domicílios não tem saneamento básico, mas nós temos 1,2 celulares por habitante. Quer dizer, é uma coisa meio paradoxal, né? Mas é a realidade. O contraponto é que nós vivemos num mundo inundado de informação e o Harari diz que no mundo inundado de informação, clareza é capital, clareza é poder. Então, eu estou, de propósito, bagunçando um pouco os assuntos para que a gente possa depois pensar juntos. Então, nós estamos num mundo líquido, as coisas acontecem muito rapidamente, a tecnologia está chegando, as ONGs, algumas estão se adaptando, a gente tem agora as startups sociais, que na maioria dos casos, hoje vocês vão conhecer uma sensacional aqui, em alguns casos elas intermediam as ONGs tradicionais, com recursos humanos, com voluntários, com o governo e assim por diante. Bom, contando um pouco a história do mundo em 2 minutos, a gente sempre viveu em grandes revoluções. E as revoluções são causadas por necessidades do ser humano. A grande necessidade de conservar alimentos e melhorar o nível de alimentação fez surgir o fogo. A gente vê aqueles filmes dos homens das cavernas fazendo fogo, eu penso assim, se eu nascesse nessa época eu ia morrer de fome, porque eu não sou capaz de fazer um negócio daquele, não é fácil. É uma tecnologia absurda. Talvez o fogo tenha sido mais revolucionário para a espécie humana do que a internet, talvez não, com certeza. Então o que nós estamos vivendo é mais uma onda. Assim como foi a roda, a primeira revolução agrícola, que desafiavam as pontas das pedras, a segunda revolução agrícola com as máquinas, e tudo isso foi fazendo com que o ser humano se adaptasse e crescesse. A Revolução Industrial foi um grande marco. Se você olhar a população do mundo, dos egípcios até a Revolução Industrial, o crescimento é bem pequeno. A partir da Revolução Industrial, aquilo deu um boom. A quantidade de pessoas no planeta cresceu muito, porque você tem o mínimo de condições de vida, você tem o mínimo de qualidade na alimentação e você tem algum ganho. Revolução tecnológica que veio depois, nós estamos na 4ª onda da Revolução Tecnológica, e assim, tem palestras e mais palestras que podem falar para vocês sobre a evolução do mundo, a evolução econômica do mundo. O que eu queria chamar a atenção é para o efeito colateral dessas revoluções. Nós temos um custo social dessas revoluções. A imagem da Revolução Industrial, para alguns, é o aumento da produtividade, aumento do lucro, para alguns é o aumento da poluição, é o trabalho infantil. E aí a gente começa a ter um efeito colateral que em economia a gente chama de externalidade, que são efeitos não desejáveis.
E aí é que começaram a surgir os serviços sociais, quando a economia começa a crescer e vai atropelando alguns pelo caminho. É nesse espaço que nós estamos. Veja, quando você pensa em assistência social é muito fácil pensar só no ser humano. Mas eu, junto com alguns colegas que eu estou vendo aqui, nós fundamos o Observatório Social aqui em Itu, há cerca de 7 anos atrás, que tem como objetivo final conscientizar politicamente, fiscalizar os governos, que em última instância acaba desembocando no ser humano. Então existem entidades que trabalham diretamente com o ser humano, que são extremamente nobres, existem aquelas que trabalham indiretamente com o ser humano. Mas nós trabalhamos no efeito colateral do crescimento econômico, na externalidade ruim, no dejeto do capitalismo. Ou seja, quando a gente não consegue cuidar de todo mundo, quando nem todo mundo tem o mesmo direito, é necessário que alguém faça alguma coisa. E aí surge o terceiro setor, que não é nem o governo e nem a iniciativa privada. Isso fica muito claro quando você tem um mundo que tem um crescimento econômico, que está todo mundo vendo que existem melhorias, sem dúvida existem melhorias. Eu sou da área de tecnologia, não vou falar contra a tecnologia, mas nós estamos vivendo uma concentração econômica muito forte. A quantidade de pessoas que detêm uma porcentagem muito grande da economia é cada vez menor. A distribuição de renda é injusta, principalmente num país como o nosso. Isso também é um efeito colateral. Então, não vejo muita esperança disso mudar, a não ser que realmente todos tenhamos uma consciência de que os mais pobres têm mais necessidades que os mais ricos. Sabe, eu não sou contra o capitalismo, pelo contrário, eu sou liberal. Mas a forma de que isso é distribuído certamente está gerando efeitos colaterais não desejados. E todos nós aqui atuamos de alguma forma nesses efeitos colaterais não desejados da evolução econômica, certo? Com relação ao Brasil, nós somos um país atrasado. Nós somos um país rico, com uma má distribuição de renda. Se você olhar os últimos 100 anos, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo, sem dúvida nenhuma. Só que esse crescimento não foi distribuído de forma justa. Nós temos ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Bom, e aí? Desenhando esse cenário em que o crescimento econômico é desejado, que a tecnologia é desejável, mas que alguns vão ficando para trás, como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode fazer? E como é que eu posso me adaptar como voluntário, como ONG, como setor público ou como empresa, para que esse mundo seja um pouco mais justo? Uma coisa ninguém tem dúvida, nós vivemos um país capitalista que está em crise e é possível que o ano que vem seja melhor do que esse. Todo mundo espera isso, já tem 4 anos falando a mesma coisa. Eu costumo dizer que o economista ganha dinheiro 2 vezes. Primeiro para prever o futuro e depois para dizer por que aquilo que ele previu não aconteceu. E a gente está prevendo todo ano que vai melhorar, e eu estou pela 4ª vez falando o ano que vem vai melhorar. Espera. Se melhorar, a gente fica pensando, será que uma economia mais forte é melhor para uma ONG ou uma economia mais fraca? É claro que é uma economia mais forte. Se as pessoas ganharem dinheiro, eu tenho esperança no ser humano que ele vai doar o excedente da riqueza para projetos sociais. E nesse cenário eu quero colocar de volta para introduzir os meus amigos a juventude. Ontem eu estava num evento que tinha um representante de uma grande indústria que contou uma coisa que eu não sabia. Os funcionários do Google de Palo Alto, na Califórnia, se recusaram a fazer um contrato com as Forças Armadas Americanas. Opa, uma coisa que começa... Opa, peraí. Tem gente ali embaixo, se fala em Google, você pensa em gente jovem, né? Eles fizeram uma manifestação e convenceram a empresa a não fornecer às Forças Armadas. Porque eles sabem que aquela informação que eles lidam pode ser perigosa se mal utilizada. Então você começa a chegar num mundo que é mais líquido ainda do que a gente imaginava. Quer dizer, algumas pessoas têm um poder de decisão mesmo não estando centralizadas. Os jovens estão chegando e certamente vão fazer a diferença. Quando eu falo em ONGs, quando eu falo em organizações do terceiro setor, tem 2 divisões. A primeira é mão no bolso, que todo mundo espera que alguém ponha a mão no bolso para ajudar a ONG. E a segunda é mão na massa, voluntariado. Né? Eu já tive dos 2 lados. Eu já pus a mão no bolso, eu já pus a mão na massa e entendo muito bem o
que vocês passam. Então, acho que essa dicotomia entre mão no bolso e mão na massa passa pela gestão. E aí a pergunta que eu faço é assim: se você trabalha numa ONG, ou no governo, ou em empresas, ou no voluntário, ou como voluntário, que país que nós queremos deixar? Que mensagem que a sua organização passa? Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de administração, tem várias, mas o que a gente começa a perceber, eu estou nessa escola há 20 anos, as feiras de contratação de alunos, que as empresas vão lá para recrutar os alunos, tinham um perfil muito diferente do que tem hoje. E eu vi, há uns 2 anos atrás, ou 3, uma feira de profissões em que a barraca de uma ONG estava lotada e a barraca de contratação da Philip Morris estava vazia. E a Philip Morris tem que pagar cada vez mais caro para atrair jovens. E eu acho que, de certa forma, nós, do terceiro setor, temos que pensar nisso também. Eu queria atrair os jovens. Tem algumas ONGs da cidade que são tratadas, são geridas há muitos anos por abnegados, que abdicam da própria vida para cuidar dessas ONGs. A pergunta que eu faço é: como é que eu posso atrair esse jovem? O que eu digo é o seguinte: nós, que tem 51 como eu, nós Flintstones, se não atrapalharmos, essa molecada vai fazer esse país melhor. É essa a esperança que eu tenho. Que eles, com as ideias novas, com um perfil novo, nesse exemplo da Google, o cara ele podia ganhar muito dinheiro fornecendo o exército americano, as forças armadas. Ele prefere não, porque tem um ideal. Nós nascemos ajudando o terceiro setor com ideais. Como que esse ideal pode ser alinhado aos jovens que estão chegando agora? Que tem uma forma totalmente diferente de pensar. Tem as gerações, né, X, Y, Z. Eu sou quase um baby boomer lá dos anos 60, mas a geração que nasceu depois de 2010 tem uma forma diferente de pensar da geração que nasceu nos anos 90, totalmente diferente. Como é que eu atraio esses caras? Como é que eu convenço? Eles são mais fáceis de ser convencidos para causas que têm propósito, para causas sociais que realmente mexem com a gente, né? Bom, para não me delongar mais, a ideia aqui que eu queria deixar para vocês é essa: a economia vai melhorar, se não logo daqui a pouco. Talvez a gente consiga obter mais recursos para o terceiro setor, mas eu acho que no meio do caminho tem um jovem, e a gente não pode deixar de pensar nele. Eu acho que essa é a visão que eu queria trazer de novidade, para que vocês pensassem com uma provocação, né? Nesses jovens, a tecnologia já vem instalada, já vem embarcada, ele já nasce com esse tipo de tecnologia, você não precisa explicar mais nada, e ele trabalha com paixão, que é o que nós temos paixão no que a gente faz. Então, assim, a provocação, antes de chamar os meus alunos, é: como é que a gente atrai o jovem com propósito? Ele não vem por dinheiro, ele até vem para ajudar outro ser humano, mas se aquilo não contenta ele desiste para outra coisa. A gente tem que fazer as coisas com prazer. Tudo que eu faço com prazer e eu me divirto. Claro, vocês estão trabalhando com pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade, mas aquilo tem que dar prazer. A gente tem que ter uma certa diversão e gostar de fazer isso. Acho que esse é o grande desafio para atrair os jovens para o terceiro setor, nesse cenário econômico bagunçado que a gente está vivendo. Então eu queria rapidamente chamar o Luiz Gustavo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e na sequência o Rafael Maia. O Luiz Gustavo vai dar a palavra do governo, ele trabalha com a secretária, ele pode dizer como é que a gente pode se aproximar, e o Rafael vai trazer um caso muito interessante, que eu acho que pode despertar alguns insights, algumas ideias para vocês, que é o caso da empresa dele, que é a Simbiose Social. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, meu nome é Luiz. Obrigado, professor Plínio, pelo convite, a todos vocês que estão aqui hoje. Eu sou daqui de Itu, então trabalhei aqui no consórcio, da Massey Ferguson, depois no HSBC. Então, para mim é muito legal de estar aqui de volta e conversando um pouquinho com vocês. Alguns anos atrás, tomei uma difícil decisão de abandonar a carreira que eu seguia e tentar ir para o lado do impacto social. Eu não conhecia essa palavra, impacto, não conhecia a palavra propósito. Hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza do que foi aquele momento da minha vida. E eu acho que isso deve ser um pouco do que vocês sentiram quando vocês
quiseram ir para o lado do terceiro setor, que é causar algum impacto, fazer a diferença na vida de alguém e trabalhar durante a vida por alguma coisa que fizesse sentido. Hoje eu estou no governo do estado, mas isso não foi planejado, a vida acabou levando por esse caminho, e eu vou tentar mostrar um pouquinho as possibilidades do estado de parceria com o terceiro setor. Eu sou uma pessoa, como a secretária, alguém estava aqui ontem? Vocês viram o vídeo dela, que ela falou? Ela trabalhou 30 anos, né, em entidades sociais, e hoje ela está no estado. Então ela entende muito que o papel dela é de poder destravar processos. Então ela olha para o outro lado e fala: o que eu posso fazer para ajudar o terceiro setor? E isso, eu vejo isso no dia a dia. É exatamente da forma como ela colocou no vídeo. E então ela cobra muito a gente de tentar inovar, de tentar buscar uma alternativa. E a gente sabe que o Estado ele não nasceu agora, né? Tem uma série histórica muito grande, e daqui a pouco eu vou falar dos programas. A gente sabe dos problemas que existem e do que a gente está fazendo para tentar reformular. Então, hoje as captações, as possibilidades de captação de recursos com o Estado, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, o CONDECA, o Conselho do Idoso e os Bons Pratos, né, quando abrem, também as entidades podem participar. Algum de vocês já teve edital do CONDECA, participou de algum edital de chamamento público do CONDECA, nem do Conselho do Idoso? Já? Então, essa é uma possibilidade que existe lá com a gente. Eu acho que no último edital foi perto de 60 a 80 milhões do Estado destinado para esses editais, e é uma possibilidade muito legal de trabalho. A parte burocrática, que é onde pega, porque daí o vereador Marcruz deve conhecer bem, né, vereador? A parte burocrática desses chamamentos, é isso que a gente está tentando destravar. Porque hoje, não sei se vocês participam de licitações com o setor público, mas vocês devem ver bastante dificuldade em tentar montar todos os processos, tirar as certificações e todos os documentos necessários. Então hoje, o grande enfoque nessa parte de chamamento público tem sido em tornar isso mais rápido, mais ágil e digital. Então o governo do estado aprovou em agosto, estava até falando com o Rafael, que vai falar com vocês daqui a pouquinho, o São Paulo Sem Papel, que a partir de agora nenhum processo é aberto em papel físico mais no governo do estado de São Paulo, todos eles digitalizados. E quanto mais as organizações sociais conseguirem se adaptar a esse novo modelo, e a gente sabe a dificuldade que é isso, seja por conta de pessoal, seja por conta de tecnologia, de infraestrutura, mas quanto mais vocês conseguirem se preparar para essa nova dinâmica que vem num futuro muito próximo, mais aptos vocês vão estar para captar esses recursos, que geralmente é um volume de dinheiro muito bom e que costuma ajudar muitas entidades. Tenho viajado bastante pelo estado, e um dos pontos que eu vejo que é de maior dificuldade é de entender qual que é o processo. Muitas vezes não tem nem informação de que tem um edital disponível e que a entidade está apta para concorrer nesse chamamento. Então, eu acho que a informação é uma coisa importante. Daí da nossa parte do Estado, queria dizer que todos os editais, todos os chamamentos ficam disponibilizados no site da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Então, entre lá que com frequência a gente faz uma abertura dos processos. Isso pode ajudar muito na captação. E depois tem toda a orientação, toda a estruturação de equipe, de RH, a parte de tecnologia e também a parte de transferência de recursos, né, claramente. Então, a mensagem que eu queria passar, e depois ficar disponível aqui, vocês podem pegar meu contato, é de ser uma ponte de como a gente pode auxiliar vocês no dia a dia. Então, se é necessário o Estado desenvolver algum programa de fortalecimento do terceiro setor, a gente está disponível para entender as ideias, levar isso para dentro do gabinete e juntos estruturar alguma coisa. Então, percebam em mim, sempre em mim não, né? Na figura que eu represento hoje, que é de assessor da secretária, uma figura que é capaz de levar as demandas do terceiro setor aqui da região para lá e a gente junto pensar alguma coisa para trazer de volta e para dar uma devolutiva. Hoje foi legal que eu fui lá na Secretaria de Assistência Social aqui da cidade, é de Assistência e Desenvolvimento Social.
Promoção e Desenvolvimento Social, aqui do município de Itu. E muitas das demandas que eu pensei que surgiriam já foram solucionadas na semana passada, decorrentes dessas nossas andanças pelo interior. A gente volta para lá, pensa e coloca a equipe para desenvolver esses programas. E muitas coisas já estão acontecendo. Então, e aqui eu queria criar essa relação que não é distinta. O que vocês acharem que o Estado pode fazer e que a gente consegue construir isso junto e for viável da gente fazer, gostaria muito que vocês procurassem a gente e a gente batesse um papo depois, e eu vou ficar com o contato de vocês e tudo mais, e dar uma devolutiva se é viável ou não é viável. Tem coisa que eu vou saber a resposta, tem outras que não. Eu me comprometo a levar isso para a nossa parte técnica lá e depois fazer uma devolutiva. E eu gostaria de parabenizar todos vocês pela escolha que vocês fizeram. O trabalho de vocês no terceiro setor é fundamental, porque o Estado, vocês devem saber tanto quanto eu, nesses momentos de crise econômica, a capacidade de arrecadação estatal diminui muito. E na área social, a demanda aumenta muito. Então a gente sempre fica numa sinuca de bico, né, como a gente chama. Porque não tem dinheiro e tem muitas pessoas para serem atendidas, uma demanda muito grande. E já é notável isso dentro do governo do Estado, que não é mais possível que a gente consiga fazer isso sozinho, fazer política pública sozinho. Então, é preciso fazer parcerias público-privadas com o terceiro setor. Hoje, o Estado de São Paulo não opera na área social em nenhum serviço de ponta. Todos os nossos serviços de ponta são operados por organizações sociais. E essa parceria tem se mostrado muito vantajosa, porque vocês têm um know-how, vocês conseguem ter um conhecimento de território muito grande e o volume de recursos despreendido é muito menor do que se o Estado tivesse que operar isso. Então, gostaria de incentivar bastante vocês que procurem esses editais, que procurem essas novas ferramentas, porque são alternativas e incentivem pessoas a irem pelo mesmo caminho, porque o futuro nosso não pode depender somente do Estado, porque os recursos vão cada vez mais ser escassos pela via do Estado, e a alternativa disso é um trabalho em parceria entre toda a sociedade, seja com o setor público, com a sociedade civil diretamente, ou com o empresariado, seja com quem for, mas não dá mais para trabalhar cada ente separadamente e fazendo coisas semelhantes. Então, acho que unir os esforços é fundamental para que a gente consiga atacar os problemas sociais que a gente tem na nossa sociedade. Então, essa é um pouquinho da mensagem que eu gostaria de trazer, e eu estou disponível para quem quiser trocar ideias sobre essas possibilidades e sobre algum interesse que vocês possam ter, alguma ideia que vocês possam ter de construção conjunta. Então, muito obrigado a todos e boa tarde, gente. Chamo o Rafael. Fala, pessoal, tudo bom? Daqui a pouco a gente passa o videozinho, tá tranquilo. Boa tarde para todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa primeiro. Quem daqui trabalha em ONG? ONG, ASC, muito bom. Empresa? Governo? Olha lá, tá 50-50. Tá metade governo, metade organização social. Maravilha. Deixa eu contar um pouquinho da nossa trajetória. Eu acho que a gente pode ter uma conversa, eu quero que seja mais interativo mesmo, para a gente poder trocar algumas coisas, mas eu acho que a gente pode colaborar de algumas formas. Queria contar para vocês, primeiro, da onde surgiu a simbiose social, o que é a simbiose social. O Plínio falou super bem sobre o uso de tecnologia, startups, negócios de impacto. O que é ser um negócio de impacto? O que é ser uma startup, para começar? Acho que a gente pode dar um passo atrás. Startup é uma empresa de tecnologia que vem trazer uma lógica para revolucionar um setor. Então, quando a gente fala de startups conhecidas, vocês podem ter ouvido falar da Uber. Existia um problema no mercado de táxis e aí vem a Uber com tecnologia para mudar a lógica de como ele funciona. A Netflix é a mesma coisa. Antes a gente tinha empresas de aluguel de filme, né? Você podia ir numa locadora e depois vem a Netflix e muda com tecnologia a forma como a gente funciona. O Airbnb agora com o mercado de hotéis.
E a gente vem se propor a trazer uma revolução, uma transformação no mesmo nível, só que dentro de um setor que tem pouquíssima tecnologia também, que é o setor social e o setor de captação de recursos, de investimento. E antes de atuar com o setor social, eu trabalhava quase que no outro extremo, que era a Ambev, né? Eu, antes de fundar a Simbiose, trabalhava na Ambev. Algumas pessoas de organização social já olham assim com uma cara, né? Como se fosse... E eu vim de um processo de buscar propósito, de encontrar dentro do meu trabalho o que eu poderia fazer para transformar, para mudar a lógica, para tentar apoiar. E na época minha prima veio atrás de mim, né? Eu estava me formando na GV, minha prima virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma ONG que trabalha dentro de hospitais, ajudando, né, como se fossem doutores da alegria, com a atuação, só que eu não consigo captar recursos. Meu sonho é levar isso para um hospital público e eu não consigo fazer isso. Eu só consigo atuar em hospitais particulares porque o hospital particular tem dinheiro para me pagar. Você me ajuda? Me ajuda a inscrever um projeto numa lei de incentivo para poder receber recurso de patrocinadores e levar isso para uma ação num hospital público? E ali eu fui, foi a primeira vez que a gente teve contato, falei, pô, será que dá para? Nunca ouvi falar de lei de incentivo, será que a gente consegue pegar parte do recurso de imposto e doar para uma organização social? Pô, no meio de uma crise política, você poder receber recurso de impostos é maravilhoso. Pegar a parte do imposto e botar ali direto na causa. Só que na prática foi um desafio gigantesco, porque a gente foi lá, inscreveu o projeto dela, aprovamos uma lei de incentivo, na Lei Rouanet, na época, fomos captar recurso e aí quem disse que a gente encontrava o patrocinador, né? Comecei a tentar articular isso dentro da Ambev, falar, pô, e agora, como é que funciona? E a hora que a gente começou a ver, né, isso, na época a gente montou uma super estratégia, fomos atrás do Itaú, conseguimos um parceiro, no fim até conseguimos o recurso. E ali eu falei, pô, vou me envolver com isso dentro da Ambev também. Vejo uma luz no fim do túnel, não é de todo mal, dá para fazer o bem e transformar o mundo dentro de uma multinacional, por que não? E aí a hora que eu comecei a me envolver com isso dentro da Ambev, eu comecei a ver na prática o que acabava acontecendo na hora de direcionar esse recurso. A gente não tinha como patrocinador visibilidade de quais eram os projetos que estavam alinhados, qual era o risco daquele investimento, como funcionava para fazer esse recurso, para chegar de fato numa organização. As organizações batiam na nossa porta de tudo quanto é lado e a gente não tinha nenhuma área direito para conseguir receber todo mundo que estava batendo na porta. Quem aqui já captou recurso via lei de incentivo? Seja ela qual for. 1, 2, 3, 4. Esse é um mecanismo que pode facilitar muito a vida. Como todos os outros mecanismos, ele tem prós e contras. E como que a Simbiose começou a atuar nisso? Da onde surgiu essa história? Na época, olhando a problemática que a gente tinha como patrocínio, eu falei, pô, se isso acontece na Ambev, imagine no resto do mercado. Se a gente não consegue gerir esse recurso com qualidade, como é que eu vou poder apoiar o resto do mercado? E aí nós fomos atrás de mudar. Na época eu descobri que um dos meus melhores amigos de infância estava trabalhando na Unilever, na gestão desse recurso lá, e a gente começou a ver que, em conjunto, que tinha muitos problemas similares nessas multinacionais e resolvemos fazer uma pesquisa de mercado para entender como que a gente poderia mudar essa lógica. Para vocês terem ideia, hoje 71% do recurso de lei de incentivo no país, dos projetos aprovados para captar recurso, não captam nem um centavo. 71% dos projetos não captam nada. Enquanto mais de 50% da verba das empresas não são utilizadas. E por que isso acontece? Porque existe uma distância muito grande. Os projetos não conseguem chegar nas grandes empresas para captar recursos. E as empresas não conseguem ter visibilidade, gestão e eficiência na hora de encontrar projetos que estão fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro. Porque a sede dessas empresas estão nessas cidades. E quando a gente começa a falar de cidades mais afastadas, a gente não tem visibilidade dessas organizações sociais. Então, na época, a gente começou a se questionar e falar assim, putz, mas isso, na teoria, são dados públicos. Todos os projetos que estão captando recursos no mercado foram aprovados por uma secretaria, por um ministério,
para poder receber recurso público, você precisou passar por um processo de aprovação do governo. E o histórico de investimento de todas as empresas do país foi computado pela Receita Federal. A Receita não deixou de passar, o próprio Ministério sabe para onde foi o dinheiro de cada empresa no país nos últimos anos. Pegamos o telefone feliz da vida, ligamos na Receita Federal e falamos: oi, tudo bem? Eu quero o histórico dos últimos 27 anos de todos os investimentos que aconteceram no país e eu quero saber quais são os projetos que estão captando recursos hoje no país inteiro. Os caras só faltaram dar risada na nossa cara. Ah, beleza, liga aqui semana que vem, quem sabe aí a gente consegue te passar a informação. Não deram acesso a nada. Na época foi a Escola de Direito da GV que ajudou a gente, onde a gente montou uma clínica com os alunos para estudar lei de incentivo e lei de transparência. E começamos, junto com a Escola de Direito, a entrar com lei de transparência contra todas as secretarias, Receita Federal, Ministério, e aí começou a mudar o panorama. Não era mais uma molecada feliz ligando, era uma instituição de direito da GV entrando com mecanismo de transparência. Vontade que dá para ligar lá de novo e falar: agora você vai passar a informação, né? Beleza. Ali, caos absoluto. Recebia na minha casa, juro por Deus, pilhas dessa altura, com caixas e CDs, com histórico de investimento. Meu Deus do céu, o que eu faço? Minha mãe já está ficando maluca, né? Moleque, tira essas caixas aqui da sala, pelo amor de Deus! E ali a gente começou a pegar essas informações e falou assim: bom, não vamos conseguir trabalhar isso com CD, com esse formato, não tem condição, porque eram dados do país inteiro. A gente trouxe um programador do IBM, professor de programação para a sociedade, e ele desenvolveu milhares de crawlers, que são robozinhos que invadiram os servidores públicos com autorização, nada de errado, mas que entraram nos servidores públicos e passaram a organizar todos os dados e passar essas informações para uma base de dados nossa. Então, se hoje surge um projeto no Amapá que pode receber qualquer tipo de imposto, no máximo 5 horas depois isso está na nossa base. Passaram-se 7 meses só com os robôs trabalhando a todo vapor, sem troca de óleo, porque esse é um robô que é digital, não tem nenhuma frente, mas a gente começou a puxar essas informações até que a gente conseguiu juntar e rastrear mais de 80 bilhões de reais de investimento e traçar o perfil de investimento de mais de 62 mil empresas no país e rastrear mais de 200 mil organizações sociais em todo o país, com todas as informações de síntese, objetivo, justificativa, notas fiscais, prestações de conta, todas as informações que estavam faltando. Quem ficou de olho nisso foi o Centro de Pesquisas da GV, que olhou para esses dados e falou: cara, isso aqui é uma fonte de artigos científicos, avaliações infinitas. E junto com o Centro de Pesquisa, a gente começou a cruzar todas essas informações, usando algumas tecnologias novas que existem de inteligência artificial, de BI, machine learning, mas pegando essas tecnologias para criar soluções que ajudassem as empresas a se aproximarem das organizações sociais. Falei essa monte de coisa complexa e difícil, mas o que isso significa na prática? Na prática, a gente criou 3 produtos diferentes. O primeiro deles, um sistema para as grandes empresas. A gente falou assim: bom, se a empresa só puder investir em quem o diretor conhece, em quem chegou e bateu na porta, em quem conseguiu uma reunião na Faria Lima, enquanto isso acontecer, a gente vai ter um viés, uma concentração do recurso nas regiões que menos precisam dele. E ali a gente desenvolveu um sistema onde a empresa acessa e ela tem a visibilidade de todos os projetos que estão captando recursos no país. Então, se hoje o projeto de vocês é aprovado no âmbito estadual, como o Lucas bem comentou sobre o CONDECA, que é o Fundo Estadual de Investimento, ou aprovado numa lei federal, ou numa lei de cultura, que é o PROAC no estado de São Paulo, ou de esporte, na mesma hora o seu projeto já entra na nossa base sem vocês nem saberem. E uma grande empresa pode, com 2 cliques, então, eu quero investir em empoderamento feminino no Paraná. Ela filtra Paraná, empoderamento feminino, ok, ali vem todos os projetos que estão captando recursos com aquele perfil. Ali, você não só dá um ganho estratégico para a empresa, mas você passa a democratizar o acesso de uma verba que é pública a todos os projetos do país. Todo mundo passa a ter a mesma chance de ser visto
todo mundo passa a ter a mesma chance de ser investido. A gente, quando uma empresa seleciona um projeto, a gente audita ele também e vê qual que é a análise de risco dele. Olhando historicamente, quanto que esse projeto representa de risco. Ele está estruturado, ele está prestando conta direitinho, ele está fazendo tudo nos conformes. E dando, a gente consegue tramitar para que esse recurso chegue nas empresas. Só para vocês terem uma ideia, esse sisteminha que a gente criou era uma ideia. A gente lançou isso em setembro de 2017, faz 2 anos e pouquinho. 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Esse sistema, no primeiro ano, nos primeiros 3 meses, tiveram 5 empresas que toparam usar. Foi a Croton, a Uber, a Via Varejo, a Raia Drogasil e a Monsanto. Em 3 meses foram 8 milhões de reais levados para o país inteiro, espalhados para organizações que não tinham a menor perspectiva de ser vista. Aqui a gente vai passar um videozinho que conta a história da irmã Elizabeth, que é um projeto do norte do Paraná, em Rolândia, que foi investido pela Monsanto e que não tinha a menor condição de chegar lá onde que a tomada de decisão estava. Passado esses 3 meses, o Facebook abriu um centro de inovação na Califórnia, com a ideia de selecionar 10 startups no mundo que usassem dados para tomada de decisão. E a gente se inscreveu. Fomos uma das 10 startups selecionadas, fomos para a Califórnia, pegamos lá o sistema, mostramos para a equipe do Facebook. O Facebook olhou para o nosso sistema e falou: cara, isso aqui tem um potencial gigante de gerar transformação, só que está horroroso. Eu falei: bom, beleza, a gente não tinha dinheiro, tinha estrutura, user experience, layout, design, essas coisas. O pessoal do Facebook falou: bom, beleza, vamos jogar fora o sistema. Jogou fora o nosso sistema, começamos do zero. Criamos com toda a equipe de programação do Facebook, lançamos a nova versão do sistema em julho de 2018 e de lá para cá foi um boom. Entrou empresas como Johnson, Bayer, Gerdau, Alcoa, BNP Paribas, BTG Pactual, Bradesco, Boticário, Sul América, enfim, aí foi um boom. No fim de 2018, esse mesmo sistema ganhou o prêmio de empreendedor social do ano do Fórum Econômico Mundial. A gente começou a tomar uma proporção bem maior, né, com o apoio. Levamos isso, vamos representar o Brasil na Universidade de Oxford, na Califórnia. Começamos a trazer uma discussão de como levar a tecnologia para ampliar e quebrar as barreiras de todos os vieses que a gente tem hoje nos investimentos. Então, essa plataforma hoje já apoia e tem aí mais de 30 empresas. A gente fechamos hoje nesse ano um contrato com a SAP para que toda empresa que use o sistema da SAP possa direcionar imposto com facilidade. E para as organizações sociais, o que a gente fez? Óbvio, indiretamente isso já é um trabalho que impacta. Esse ano devem ser 294 organizações sociais que devem receber recursos. A gente já ultrapassou os 250 milhões de reais sendo geridos via plataforma. Mas a gente começou a se questionar e falou assim: cara, ainda assim, a gente está em 30 multinacionais, só que existem 62 mil empresas que podem direcionar recurso no país. E você pergunta para uma organização social, a gente fez uma pesquisa super legal, a gente pegou 50 ONGs e falou assim: olha, me passe uma lista de 50 empresas que vocês vão pedir recursos para captar. 45 das empresas eram iguais para todo mundo. Todo mundo bate na porta da mesma meia dúzia de empresas. Por quê? Porque são as empresas que as organizações conhecem. Às vezes tem uma fábrica que é um B2B, que é uma empresa que vende para outra empresa que ninguém sabe, que ninguém nunca ouviu falar. Uma empresa que vai mais distante, mas que também tem um perfil de investimento que teria tudo a ver com ela. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a desenvolver um sistema onde a organização social entra, lança as características dela, aperta OK, e vem uma análise de probabilidade de que empresas no país têm mais chance de investir nela. Basicamente, o que a gente faz é pegar as características da organização social e cruzar com os últimos 25 anos de investimento das empresas no país. E ali você clica na empresa, você sabe que época do ano que ela doa, qual tipo de contrapartida ela pede, qual é o ticket médio que ela porta para o projeto, para empoderar a organização social, para que ela saiba, na hora de bater na porta, quanto de recurso ela vai pedir, quanto que ela vai fazer, porque normalmente a gente falha e falta muito no que a gente chama de dado para tomada de decisão.
A gente não usa informações para tomar uma decisão mais assertiva, para conseguir ter uma chance maior de captar. Por fim, hoje a gente está trabalhando com uma série de relatórios para apoiar a ensinar as grandes empresas a investirem esse recurso com mais qualidade. Estamos apoiando na capacitação desses patrocinadores, na capacitação de organizações sociais, e a gente pretende levar esse tipo de informação para o governo de forma qualificada, para que a gente consiga tornar público nas regiões quais projetos podem de fato transformar, de fato fazer uma mudança local. Eu não sei se vai dar certo passar um videozinho, mas tem um videozinho de 4 minutinhos que conta um pouquinho dessa história e que mostra na prática qual que é o trabalho que a gente está fazendo. Será que dá certo? Vamos ver se ele vai rodar. Não tem nada mais gratificante do que ligar para um projeto que não tinha a menor perspectiva de ser visto e chegar com a informação de que vai ser feito um aporte. Um dia eu recebi esse WhatsApp do Rafa, aí ele falou: eu queria falar com você que eu estou criando uma coisa aí para a área de leis de incentivo. Minha prima fez um projeto inspirado no Doutores da Alegria, ela inscreveu numa lei de incentivo e foi reprovada. Ele olhava para o nosso projeto e falava: gente, vocês têm condição de estar com muito mais recursos, trabalharem com muito mais dignidade. E a gente escreveu esse projeto em madrugadas, apanhando para entender. Ganhamos a Rouanet, achava que estava tudo maravilhoso, né? E daí que começa a labuta mesmo, né? Mais de 70% dos projetos aprovados em lei de incentivo morrem no papel sem captar um centavo, enquanto mais de 50% do recurso disponível na mão das empresas não é utilizado. E aí a cabeça dele começa a fervilhar, ele fala: isso não pode ficar assim. Esse momento de criatividade, de revolta, hoje ele está compartilhando isso com todo mundo sob o nome de Simbiose Social. Simbiose é uma startup que atua no mercado de leis de incentivo, que é quando as empresas podem doar parte do imposto dela para projetos de impacto social. O nosso projeto, ele atende, em média, de 60 a 80 crianças toda semana. A Simbiose, ela tem sinônimo para mim de anjo da guarda, porque foi através da simbiose que muitas das minhas dores em relação ao econômico, elas foram minimizadas. A tecnologia nos permite criar novas soluções para problemas antigos. E a simbiose social é um exemplo de como nós fazemos uso e análise de dados para tomar melhores decisões. A gente entrou com lei de transparência contra os ministérios, secretarias, acessamos as fontes de dados públicos que contemplavam todos os projetos históricos e puxando todos esses dados públicos para a nossa base. Começamos a analisar todos os dados dos projetos, os dados dos proponentes, os dados das empresas que investiram, quanto investiram. Hoje nós temos um produto voltado para o mercado de empresas, que funciona com a ideia de trazer todos os projetos que estão captando recursos de uma forma simples e transparente, com filtros inteligentes que levem a estratégia para as empresas na hora de gerir esse recurso. Primeiro que para uma empresa é muito difícil você conhecer tudo que existe disponível, você correr atrás de todas as informações de cada projeto, proponente. Segundo que para os projetos também existem projetos riquíssimos, muito relevantes e que de outra maneira a gente nunca ficaria sabendo que eles existem. A Monsanto ela sempre investiu nas comunidades onde a gente atua. Só que com os parceiros que a gente tinha naquele momento, eles sempre direcionavam para o investimento focado em São Paulo e eu levava esses projetos até essas cidades. Com a ferramenta da simbiose, eu comecei a ter visibilidade dos projetos locais. A simbiose faz todo o processo também de auditoria desses projetos. A gente tem uma confiança maior do dinheiro que nós estamos aplicando e patrocinando em que projetos que a gente está fazendo isso. A gente passa a democratizar um acesso de uma verba que é pública para que todos os projetos tenham a mesma chance de ser vistos. A gente começou a ter contato com uma lógica que é bastante perversa com os projetos, na hora da seleção. Muitas vezes as empresas usavam a lógica de marketing, muito pautado em retorno de imagem unicamente, muito mais do que geração de impacto. Eles estão criando o I3C, que é o Índice de Investimento Incentivado em Cultura. Qual que é a ideia? É realmente mostrar para a sociedade como um todo como que as empresas estão evoluindo na questão da democratização do investimento na cultura. Eu confesso para vocês que essa ligação vinda da simbiose, falando que tinha dado certo
o nosso projeto, né, através da captação de recursos. Olha, eu chorei acho que uns 3 dias de alegria. Pus as crianças a rezar, vocês não fazem ideia. Não tem dinheiro que pague o impacto que a gente gera. Porque a gente sabe que cada real que a Simbiose ganhar, tem mais 5 pessoas impactadas por trás. E eu acho que essa teia se traduz como simbiose. Social, cultural, sociocultural, mas é uma simbiose, é quando essa mágica, quando essa liga acontece. Boa, podia ter só botado o vídeo, né? Aí não precisava contar tanta coisa, mas eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, né? Primeiro dessa questão mesmo de dados para tomada de decisão. Às vezes a gente esquece disso. E é super importante para quando a gente está captando recurso, a gente entender para quem que a gente está pedindo esse recurso. Como que está sendo feito isso? Qual que é o interesse dessa empresa? A gente tem diferentes perfis de empresa quando a gente vai captar. Às vezes a gente está falando com uma área de marketing, às vezes a gente está falando com uma área de responsabilidade social, às vezes a gente está falando com uma área de sustentabilidade, de RH, de relações governamentais, que têm interesses diversos. E conforme a gente vai estudando e avaliando, a chance da gente chegar com um discurso, tem milhares de formas diferentes de contar qual é a ação de vocês, como que faz isso, como que é feito. E a hora que a gente começa a usar alguns dados para tomar uma decisão mais assertiva, a chance que a gente tem de ter sucesso é muito maior. E tem um movimento de empresas, e eu posso dizer isso com propriedade, porque a gente participa ativamente disso, que estão vindo no mercado para apoiar vocês, para mudar essa lógica. Às vezes botam a gente, né, como empreendedor social. Né? Quando eu falei para minha mãe que ia largar a Ambev para trabalhar com organização social, ela achou que eu tivesse virado comunista. Né? Moleque pirou! Mas quando a gente olha na prática, né, não necessariamente tem mais essa lógica de que ou eu ganho dinheiro ou eu faço bem. Dá sim para montar negócios, para trazer estruturas que fazem o bem, que apoiam e que são rentáveis também. E esse movimento tem que estar crescendo. Eu acredito que em muito pouco tempo não vai ter mais essa distinção de empreendedor e empreendedor social. Porque todo o negócio que não gerar um retorno para a sociedade claro, não vai mais fazer sentido de existir. Não faz sentido eu falar, olha, dou tanto de lucro, mas eu destruo a sociedade desse jeito. Então, essa é uma boa perspectiva que tem vindo, que tem acontecido, e eu espero ter podido deixar um pouquinho do que a gente tem feito aqui com vocês, e eu fico totalmente à disposição para bater um papo, para contar, para tirar dúvidas e poder apoiar vocês no que for possível. Tá bom? Muito obrigado. Bom, acho que foi legal, né? A experiência dos meus alunos. Tem muito mais acontecendo. Essa era a mensagem que, muito melhor do que eu ficar falando, é melhor trazer eles para falar. Alguém já ouviu falar de uma empresa chamada Instituto Arredondar? Levanta a mão. Pois bem, eu descobri há pouco tempo que o Instituto Arredondar está aqui em Itu. Eles têm uma ideia genial como essa da simbiose. Quando você vai no supermercado, no McDonald's, numa loja qualquer, e a sua conta fica R$ 75,80, a moça do caixa fala, posso arredondar essa conta para R$ 76? E esses 20 centavos, a Fundação Arredondar faz chegar nas ONGs. E aqui em Itu já tem gente perguntando, posso arredondar? Mas eu tenho muita dúvida se tem alguma empresa de Itu cadastrada no Arredondar. A Nina Valentim também, ex-aluna da GB, que fundou esse movimento. Então, assim, são ideias geniais como essa, que a gente deixa aqui como provocação para vocês, para que a gente possa nos aproximar, né? Esqueça que eu estou no setor público, eu estou aqui como voluntário, e para ajudar vocês e fazer contato com gente tão boa que nem essa aqui. Muito obrigado.